Acompanhe então a leitura. Tiago, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, palavra de Deus diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Após uma breve saudação, Tiago aborda diretamente aqui o assunto das provações. Provações essas que os seus leitores estavam sujeitos. E ele encoraja aqueles cristãos a enfrentarem as provações com um motivo de alegria, sabendo que há um propósito superior diante das provações. Tiago inicia com essa saudação e ele se apresenta como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A palavra servo que Tiago usa é a palavra escravo. A ênfase aqui recai não nesse fato, mas em ser ele servo de Deus. Jesus Cristo, de quem Tiago era irmão por parte de mãe, é colocado por ele em pé de igualdade com Deus. Apesar de irmão, Tiago se via primariamente como um servo de Jesus. Ele que havia crescido com o Senhor na cidade de Nazaré, era, na verdade, o seu próprio Senhor, de quem Tiago se havia feito servo. Desta apresentação, nós podemos aprender, que, em primeiro lugar, o senhorio do Senhor Jesus Cristo sobre nós, ele vai além do que qualquer outra relação que possamos ter com ele. Mesmo Jesus fazendo-se, como diz a Escritura, o nosso irmão, ou o nosso irmão mais velho, nunca devemos nos esquecer que ele continua sendo o nosso Senhor. E, em segundo lugar, Jesus Cristo está em pé de igualdade com Deus, na devoção e serviço que os seus servos lhe oferecem. E, em terceiro lugar, não existe maior honra do que podermos nos apresentar como servos de Deus e de Jesus Cristo. Os destinatários dessa carta são as 12 tribos que se encontram na dispersão. Eram os judeus cristãos que viviam fora da Judéia, que foram dispersos pela perseguição que foi promovida pelo Império Romano. Tiago, então, os cumprimenta com o termo que ele usa, saudações, que era a forma muito usual naquela época, e esta forma você encontra em várias cartas gregas, e apesar desses judeus serem de origem judaica, os destinatários da carta estavam, então, familiarizados com essa cultura e os costumes do mundo grego, onde eles haviam sido criados. Tiago, então, do verso 2 ao verso 4, ele vai falar sobre as provas como um motivo de alegria. Verso de número 2, ele diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Após a sua breve saudação, Tiago começa então com uma exposição sobre a maneira com que os cristãos deveriam reagir às tribulações. Esse foi um dos assuntos que levaram Tiago a escrever esta carta. Ele trata
os seus leitores de uma forma afetuosa. Ele chama de meus irmãos. Meus irmãos, isso se repete em toda a carta, e era assim que os judeus se tratavam, cumprimentavam um ao outro, chamando-se de irmãos. Mas aqui o que Tiago está se referindo é a nossa irmandade em Cristo Jesus. Mais do que irmãos de sangue, Tiago e os seus leitores estavam unidos pela paternidade de Deus em Cristo Jesus. E é nesta condição de irmão em Cristo, sem que com isso sua autoridade seja diminuída, que Tiago exorta quanto à atitude correta das várias provações que enfrentamos. Ele diz: tende por motivo de toda a alegria. A alegria, ela pode ser vista como algo impróprio aos cristãos que tentam viver uma vida mundana. Tiago diz isso no capítulo de número 4, no verso de número 8, no verso de número 9. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Esse tipo de alegria não é a alegria recomendada para um cristão. Antes ele deve chorar, lamentar e se arrepender de qualquer alegria proveniente de um prazer mundano. Todavia, a alegria é apropriada aos que estiverem debaixo de uma provação. Não somente a alegria, mas Tiago fala, mas toda a alegria. Toda a alegria. É uma expressão que ocorre somente aqui no Novo Testamento e que significa alegria completa. Alegria sem qualquer mistura de queixa, de rancor, de mágoa. É um grande gozo, Tiago diz, que o cristão deve ter quando ele passa por provações. Tiago orienta literalmente aqui os seus leitores a considerarem as tribulações, que funcionam como prova de fé, como motivo para grande alegria. Evidentemente que Tiago não proíbe o choro, a dor, a tristeza pelos infortúnios, desgraças, por desastres, perseguições, doenças, atribulações que são comuns a todos os cristãos nesta vida. Não é pecado você dizer a Deus que você está sofrendo, que o sofrimento causa-lhe dor, quando a prova se torna muito intensa. O próprio Tiago vai citar Jó como modelo de sofrimento na sua carta, lá no capítulo 5, verso 11. E sabemos pelo livro de Jó que ao ser provado, ele sentiu uma profunda dor e tristeza pela perda dos seus filhos, de tudo que ele tinha, e ainda a angústia mental de não saber a causa dos seus sofrimentos. Tiago também cita como modelos de sofrimento os profetas do Antigo Testamento, no capítulo 5, verso 10. E entre os que mais sofreram, nós encontramos o profeta Jeremias, cujos lamentos e tristezas estão registrados no seu livro. Os judeus aqui, cristãos, aos quais Tiago destina essa carta, eles estavam sendo afligidos pelo que o autor aqui chama de várias provações. Tais provações eram variadas quanto ao tipo. Embora não seja isso mencionado, não é impossível que eles estivessem sendo perseguidos por causa da sua fé em Cristo Jesus. O teólogo João Calvino, comentando sobre isso, ele diz assim: a exortação para que suportassem as provações como uma mente alegre era um conforto necessário para os judeus que estavam subjugados por seus problemas. Eles eram odiados e desprezados por todos os povos. Além disto, a condição deles como cristãos os tornava ainda mais miseráveis,
pois isto fazia com que sua própria nação os tomassem como inimigos. A carta mesmo de Tiago vai fazer referência direta a algumas dificuldades que os cristãos estavam enfrentando, por exemplo, como a viuvez, haviam muitos órfãos, no capítulo 1, verso 27 diz isso. Eles estavam sendo processados judicialmente pelos ricos, capítulo 2, verso 6. Haviam doenças, capítulo 5, verso 14. Também havia retenção de salário e opressão social financeira por parte dos seus patrões ricos, capítulo 5, verso de 1 a 6. Então, muitos cristãos estavam sujeitos a uma variedade de sofrimentos nos primeiros séculos da igreja cristã. Uma realidade bem diferente do que nós vivemos nos nossos dias. Hebreus capítulo 11, do verso 36 a 38, diz assim: o que aqueles cristãos nos primeiros séculos da era do cristianismo sofriam de perseguições. Passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Não fica muito claro aqui na carta de Tiago se esses cristãos eram perseguidos em razão da sua fé em Jesus Cristo, mas tudo indica que eles estavam sofrendo em alguma medida, algum tipo de perseguição. De qualquer maneira, Tiago via as dificuldades pelas quais eles estavam passando como provas da sua fé, testes da sua genuidade e consistência, da mesma forma que o fogo prova e testa os metais e outras substâncias. Tais provações vinham sobre eles de uma forma repentina, de uma forma inesperada, como o que acontece com uma pessoa que cai subitamente nas mãos de um assaltante ou encontra de repente outro tipo de situação difícil. É possível que a principal prova da fé pela qual passavam fome, a pobreza material, era agravada pela opressão das mãos de ricos ímpios. Tiago faz aqui um contraste entre cristãos pobres e ímpios ricos, sempre favorecendo os pobres e repreendendo os ricos em contextos que indicam que aqueles estariam sendo oprimidos por estes. Assim, se por um lado o crente pobre deve se gloriar em sua dignidade, por outro, o rico deve se gloriar no fato de suas riquezas serem passageiras e murcharem como a flor do campo. Tiago fala isso no capítulo 1, verso 9 ao verso 11. Os pobres foram escolhidos, Tiago diz, para serem ricos na fé, ao passo que os ricos estavam arrastando aos tribunais alguns irmãos pobres e blasfemavam o nome de Jesus. Tiago fala sobre isso no capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Os ricos oprimiam os trabalhadores pobres, retinham, alteravam o salário deles, enriquecendo-se à custa da sua miséria. Tiago faz referência sobre isso também no capítulo 5, do verso 1 ao verso 6. Olhando para tudo isso, para todas essas passagens, demonstra então que os destinatários desta carta, que eram empregados de fazendeiros e empresários ricos, estavam sofrendo grave opressão e injustiça econômica. Isso era, sem dúvida, uma grande provação para a fé. O ponto de Tiago era que os ricos deveriam manter uma atitude de
profunda, os cristãos deveriam manter uma atitude de profunda alegria em meio às perseguições, às opressões, às doenças e outras dificuldades que eles estavam passando. Ou seja, deveriam sofrer humildemente, pacientemente, sem queixas, sem reclamações, amarguras, críticas, e sem atribuir a Deus falta alguma em sua providência. Essa é a recomendação, uma recomendação padrão que você vai encontrar em todo o Novo Testamento para os cristãos que sofrem. Nós devemos pacientemente suportar o sofrimento, sabendo que Deus é o nosso provedor. Isso está baseado no ensino de Jesus. Jesus disse isso em Mateus, capítulo de número 5, no verso de número 10 a 12, quando ele disse assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Em Lucas capítulo 6, verso 22 e 23, diz assim: Bem-aventurados sois quando vos odiarem, quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem, rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois desta forma procederam seus pais com os profetas. Então, Jesus está ensinando que diante das tribulações, nós devemos considerar as tribulações como motivo de alegria. Como motivo de alegria. E Tiago, então, vai mostrar isso. Quais são as razões para nós considerarmos as tribulações como motivo de alegria? Ele declara isso no verso de número 3 e 4. Verso 3 ele diz: Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Aqui Tiago ele expõe de maneira muito clara a maneira pela qual seus leitores poderiam considerar como alegria completa as várias provações pelas quais estavam passando. Ou seja, conhecendo o propósito delas e o resultado que elas produziriam. O verbo que ele usa aqui, o verbo saber, empregado aqui por Tiago, não significa necessariamente você ter um conhecimento experimental que vem pela experiência. O uso que Tiago faz aqui desse verbo significa simplesmente você ter uma informação sobre o fato. Né? Então, se os leitores já tivessem esse conhecimento por experiência, não teria necessidade de Tiago informá-los sobre isso. O que Tiago aqui está dizendo é que nós temos que saber e acreditar, mesmo quando isto contraria os nossos sentimentos e emoções, que dizem, mesmo sem nós sentirmos ou experimentarmos, que as provações são para o nosso bem. É o caso aqui que Tiago está se referindo. Ele está tentando ajudar aqueles cristãos que estavam sofrendo a enfrentarem corretamente as tribulações. E Tiago, então, nos ensina acerca do propósito das tribulações. O que realmente ocorre durante as tribulações, nas quais nós caímos neste mundo, como quem cai na mão de um salteador. Tiago diz, é a provação da nossa fé. A provação da vossa fé. Tiago, então, explica que o propósito das tribulações é testar a fé. Testar como se testa, se prova o ouro
e outros metais que são testados pelo fogo, de tal maneira que o elemento genuíno da fé seja destacado das suas impurezas. Lá em 1 Pedro, você vai ter este uso alegórico que Pedro faz também para cristãos que estavam sofrendo, passando por várias provações. E Pedro diz isso lá na sua primeira carta, versículo 7. 1 Pedro capítulo 1, verso 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. É esta analogia que Pedro faz, esta metáfora que ele usa, da fé sendo provada, como o ouro que passa pelo fogo para tirar as suas impurezas. Tiago fala que a fé é isto. A fé é um teste. Aliás, a aprovação é um teste. A aprovação é um teste para a nossa fé. E através da aprovação, a nossa fé se torna uma fé mais madura, uma fé mais genuína. A fé aqui que Tiago se refere no texto é a confiança que o cristão deve ter nas promessas de Deus. Esta fé aqui é o fundamento que é provado pelas tribulações desta vida, e é provado quanto à genuidade, quanto à firmeza e à constância. Ou seja, nós continuaremos a crer em Cristo Jesus, mesmo que todas as coisas estão dando errado à nossa volta. Os cristãos para os quais Tiago escreveu, eles haviam crido em Cristo Jesus como seu Messias, como Salvador enviado por Deus. A pergunta é: eles estariam dispostos a continuar crendo, mesmo que Deus permitisse que eles fossem terrivelmente afligidos? Então, o que Tiago aqui está mostrando é que a provação, ela é um teste para a nossa fé. Nós amamos a Cristo quando somos provados. Nós amamos a Cristo em qualquer circunstância. É este o elemento genuíno da fé que as tribulações visam descobrir. Então, Tiago está mostrando que a provação, ela vai testar a nossa fé. E ela vai, no final, revelar se a nossa fé em Cristo, ela é genuína ou ela é uma falsa fé. A provação tem este propósito. A provação revela o nosso coração. A provação mostra em quem de fato nós confiamos, se nós somos realmente convertidos a Cristo Jesus ou não. A provação serve para isso. Ela não é e não pode ser vista como um castigo enviado por Deus para nós, mas sim, as provações devem ser entendidas como uma disciplina paterna de Deus, visando o nosso crescimento espiritual. Todo esse processo, Tiago diz que a provação produz perseverança. Uma vez confirmada a nossa fé, a provação produz perseverança. A palavra aqui para perseverança, ela literalmente vem de uma palavra grega que significa permanecer debaixo de alguma coisa. Talvez uma boa metáfora seja a de alguém que pacientemente se mantém debaixo de um fardo pesado. E essa pessoa está disposta a carregar até o fim.
por mais que ela sinta dor, fadiga, que isso venha lhe trazer. Essa capacidade de pacientemente permanecer crendo em Cristo, debaixo de um fardo da aflição, é o propósito maior das provações. É assim que Tiago recomenda, no capítulo de número 5, no verso de número 11, quando ele diz: Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó? E viste que fim o Senhor lhe deu? Tiago está aqui usando Jó como um exemplo de um homem que foi provado pelo Senhor. Passou por uma carga muito pesada, mas Jó demonstrou esta perseverança. Jó foi um homem paciente. É assim que Tiago então recomenda a paciência de Jó diante do sofrimento. É isso que a aprovação produz, conforme o ensinamento de toda a Escritura. A aprovação vai produzir esse tipo de perseverança que é paciência em meio ao sofrimento. Então, sabendo que as provações deveriam ser motivo de toda alegria, Tiago diz que por detrás de todo esse processo, Deus está testando a nossa fé para produzir em nós perseverança. E ele vai dizer logo em seguida: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ele acrescenta aqui uma coisa, uma informação ao pensamento anterior, que ele fala da perseverança. E ele diz que a perseverança não é o final de tudo, não é o final de todo o processo. A obra deve continuar, Tiago fala, até a perfeição. Até a perfeição. Veja que Tiago diz assim, ele está ensinando, né, que a perseverança deve ter sua ação completa. Em outras palavras, os cristãos, e principalmente aqueles que estavam sofrendo, eles deveriam permitir que a perseverança fosse plena e completamente produzida neles por meio das provações. Eles não deveriam desistir, eles não deveriam desanimar em meio às tribulações que enfrentavam, mas eles deveriam suportar até que a perseverança fosse plenamente aperfeiçoada neles, até que a sua ação fosse completa. Uma das maneiras de nós traduzirmos essa palavra é a palavra perfeitos e íntegros. Perfeitos e íntegros. O que Tiago aqui está dizendo é que está exortando é que os que desejam ser perfeitos e íntegros, eles devem então perseverar até o fim. Esse é o objetivo final de Deus com as provações. É de que eles sejam perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E para que sejam perfeitos, é necessário que sejam perfeitamente perseverantes nas tribulações. A perfeição como alvo da vida cristã foi ensinada por Jesus. Ele disse: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Não significa aqui, obviamente, uma vida isenta de pecado. A palavra aqui, perfeito, pode significar como completo, como inteiro, ou melhor, como um cristão maduro. Algumas traduções traduzem como maduro. Maduro. É isso que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo que o cristão
que suporta com perseverança a aprovação, com paciência, ele vai desenvolver na sua vida a maturidade cristã. E esta é uma das manifestações do homem perfeito que Tiago diz lá no capítulo 3, verso 2, quando ele diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz também de refrear todo o corpo. Então, a palavra para maturidade cristã é a palavra usada aqui para perfeição. Ser um cristão maduro. Um cristão maduro é esse cristão que tem perseverança plena, que será íntegro. E a palavra íntegro significa inteiro, inteiro. Então as palavras perfeitos e inteiros, elas parecem juntas aqui, mas Tiago coloca a perseverança debaixo das tribulações como o ideal dessa perfeição cristã a ser alcançada neste mundo, para que as provações concorrem da parte de Deus para o nosso crescimento espiritual. E nesse sentido, os perseverantes em nada seriam deficientes como cristãos, ou seja, nada lhes faltaria. Nada lhes faltaria. Eu quero dizer então para os irmãos que as provações, elas têm esse caráter e propósito. Deus prova e nos prova de várias maneiras. A provação vem de várias formas na vida de um cristão. Nós vamos ser provados, e isso deveria ser algo muito claro, muito... O cristão deveria entender de que o fato dele ser um cristão significa que ele vai ser provado. E a provação é esse teste de Deus. Você está sendo testado. Você está sendo testado na sua fé. Você está sendo testado para se tornar uma pessoa que tenha perseverança. E esta é uma característica de um verdadeiro cristão. Ele passa por provações e ele continua perseverando. Ele continua perseverando. Ele não nega a sua fé em Cristo, porque ele tem em Cristo Jesus a sua suficiência, a sua alegria para viver em toda e qualquer situação. O cristão é provado e, através da provação, a sua fé é confirmada e ele demonstra perseverança, e essa perseverança é uma perseverança que o leva à maturidade cristã. Então, as provações, além de revelar a natureza da nossa fé em Cristo, as provações cooperam para o nosso crescimento espiritual. Que nós possamos entender isso, meus irmãos. Como diz Tiago, sabendo que possamos entender essas coisas, que possamos compreender que nós vamos ser provados nesta vida, sem dúvida, de várias maneiras, de várias formas. Tem cristãos que são duramente provados, outros vão ser provados menos, mas todos nós seremos provados. E a provação é sempre esse teste de Deus para revelar a nossa identidade em Cristo Jesus, revelar se nós amamos a Jesus, independente das situações, independente dos problemas, se nós continuamos confessando Ele como nosso Senhor e Salvador, se a gente continua sendo perseverante, suportando com paciência a aprovação, sabendo que Deus está acima das nossas provações, que Deus está nos provando para o nosso crescimento espiritual. Deus está trabalhando
na nossa vida por meio das provações. Que assim nós possamos, então, ao sermos provados, como diz Tiago, termos uma alegria completa, sem queixa, sem murmuração, sem reclamação, mas termos um motivo de alegria, o fato de sermos provados, de passarmos pelas provações, sabendo que Deus está trabalhando em nós através delas, formando o nosso caráter, fazendo-nos reconhecer a nossa suficiência em Cristo Jesus, a nossa alegria nele, o nosso amor por ele em toda e qualquer situação e produzindo em nós esse crescimento espiritual. Que Deus assim nos abençoe. Amém?